Grande parte dos indivíduos busca a Bíblia para encontrar conforto. Contudo, raríssimos notam que ali se oculta um verdadeiro código para a prosperidade. Não se trata de um passe de mágica ou sorte celestial, mas de um conhecimento antigo, funcional e prático, muitas vezes desconsiderado pelos mais devotos. Pense nisto. Você é ensinado desde cedo que a bênção exige uma vida de renúncia e privação, que a fortuna pertence ao profano e que finanças e crenças são opostos. E se eu lhe afirmasse que essa ideia é uma inverdade, fruto de leituras equivocadas? As Escrituras não defendem a pobreza como prova de devoção. Pelo contrário, instruem a utilizar os dons divinos, mente, visão, propósito, para edificar uma existência abundante em todas as áreas. Não sou eu a fonte disso. Está em Salmos, no próprio Cristo, ao abordar talentos, multiplicação e administração. Mas poucos compreendem. Neste material, revelarei o que jamais lhe foi dito, como passagens bíblicas negligenciadas, mal compreendidas ou ignoradas, podem ser a chave para iluminar o caminho entre você e a fartura que Deus já destinou. Se você crê, mas percebe que sua prosperidade está bloqueada, permaneça atento, pois talvez o que lhe falte não seja empenho ou acaso, e sim clareza. A genuína prosperidade não se inicia com bens materiais, mas com discernimento. Por essa razão, hoje desvendaremos algo que sempre esteve visível. A Bíblia não oculta as leis da abundância. Ela as expõe, mas somente aqueles com ouvidos atentos e visão para ir além do óbvio. O ponto de partida é Salmos, capítulo 1, versículo 1, que é incrivelmente claro. Feliz é o homem que não segue o conselho dos perversos. Isso transcende a estética da frase. É uma advertência sutil. O que arruína tantos projetos não são as dificuldades, mas as influências equivocadas. Aquelas que sugerem que suas ambições são excessivas, que é prudente se contentar, que zombam de suas tentativas de progresso. Pessoas que nada edificaram, mas insistem em palpitar sobre suas fundações. O ensinamento bíblico é direto e forte. A prosperidade inicia no momento em que você rejeita conselhos de baixo valor. Deseja uma nova realidade? Comece por transformar as influências em sua mente, pois você se torna o terreno mental onde seus sonhos florescem ou perecem. É similar a semear em terra envenenada. Mesmo com sol e água, as raízes definham. O versículo seguinte oferece a solução. Salmos 1:2 afirma: pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Eis o segredo que poucos aplicam. A abundância não é um evento súbito, mas uma edificação gradual. Já refletiu que sua mente ecoa aquilo que a nutre? Quem se alimenta de falsidades torna-se seu prisioneiro, mas quem repete a verdade semeia a própria liberdade. Refletir na palavra não é memorizar trechos, mas converter preceitos em ações. É permitir que a verdade divina redefina sua perspectiva sobre trabalho, finanças, tempo e escolhas. Quanto mais sua mente se preenche com essa verdade, mais o temor se dissipa, a incerteza diminui e a fé se converte em ação. É nesse ponto que o inalcançável se torna possível, não por uma mudança externa, mas por sua transformação interior. Em seguida, o terceiro versículo apresenta a promessa transformadora. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto no tempo certo. Esta é a imagem precisa de uma vida verdadeiramente próspera. Note que a árvore não está em um local aleatório. Foi posicionada com propósito, com esmero, no local ideal. E esse lugar fica à margem de águas correntes, de uma fonte inesgotável que emana de Deus. Sua sobrevivência não está à mercê da chuva ou das condições meteorológicas. Ela se nutre de algo mais essencial. Por isso, enquanto outras secam, ela permanece vigorosa. Quando a temporada é árdua, ela se mantém nutrida. Aqui reside a lição oculta. Prosperar não significa possuir tudo a todo instante, mas manter-se estável quando o cenário é de incerteza. É gerar frutos na época apropriada, não por impulso, mas no tempo da maturidade. A árvore não tem pressa, não rivaliza. Ela apenas se aprofunda, com raízes firmes na fonte perene. E esta é a imagem que Deus deseja que você tenha de si. Você foi feito para prosperar, mas não em qualquer terreno.
É preciso conectar-se à fonte correta, a palavra que alimenta, a presença que orienta, o propósito que dá suporte. Pois quem se enraiza em Deus não teme intempéries ou ciclos, produz no momento exato, e o fruto que surge é maduro, pleno e perene. Enquanto a sociedade busca atalhos, as Escrituras orientam a edificar com solidez. Talvez o maior equívoco de quem almeja a prosperidade seja crer que a riqueza se mede pelo que se possui, e não pelo que se é, mesmo longe dos holofotes. Provérbios 15:6 declara: na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Aqui jaz a chave seguinte: a fortuna real não é o que se amealha, mas o que se mantém com serenidade. O sistema mundano nos impulsiona a perseguir o dinheiro. A Bíblia nos ensina a erguer um lar justo e permitir que o tesouro venha como resultado. Você já viu alguém com muitos bens, mas que vive em desassossego? Com contas bancárias vultosas, mas com noites em claro? Que aparenta sucesso, mas não consegue usufruir em paz? A palavra já alertava: na renda dos perversos há perturbação. Isto quer dizer que nem todo lucro é uma dádiva, e nem toda fartura tem origem divina. Pois o dinheiro desprovido de propósito se torna um fardo, uma urgência, uma sela. Contudo, na casa do justo, afirma o texto, existe um tesouro. A felicidade que independe de posição social, a conta paga que permite um sono reparador, a honra na simplicidade e o labor com propósito. Os projetos bem elaborados conduzem à fartura, mas quem se apressa certamente acaba na pobreza. Este é outro aspecto vital. A Bíblia não enaltece a pressa, mas valoriza a perseverança. Aquele que está sempre correndo, que altera seus planos a cada semana, que salta entre ideias em busca de saídas fáceis, termina como a maioria, exausto e de mãos abanando. A prosperidade, segundo as Escrituras, não é agitação, mas sim nitidez de rumo, planejamento cuidadoso, fé solidificada e ação consistente, dia a dia. A abundância é o resultado de uma semeadura, e só pode colher quem respeita o ciclo do plantio. Diante disso, a questão fundamental emerge. Você prefere prosperar conforme o mundo dita ou como Deus revela? Existe um caminho, e ele é mais profundo, gradual e firme. Quando seu fruto amadurece, ele não se estraga, não é afetado por política, economia ou acaso. Ele chega com paz, significado e durabilidade. Essa é a distinção entre possuir bens e ser próspero. Quem semeia pouco também colherá pouco, e quem semeia com fartura também ceifará. Agora, por um momento, feche seus olhos. Pense em sua vida como um campo. Diariamente, você se depara com uma decisão: semear ou postergar, plantar ou procrastinar, agir ou simplesmente aguardar que tudo melhore por conta própria. Reflita com honestidade. Quantas colheitas você perdeu por pura falta de iniciativa para plantar? A Bíblia é explícita. Não há colheita sem propósito, nem abundância sem persistência. O engano de muitos não é ter grandes sonhos, mas sim plantar de forma acanhada, com receio, indolência e incerteza. E ao se depararem com o campo estéril, responsabilizam Deus, o mundo ou a sorte. Mas o campo apenas retorna o que lhe foi dado. Sua colheita não será moldada por seus anseios, mas sim traçada por suas ações. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, lemos: se alguém não estiver disposto a trabalhar, que também não coma. Esta passagem impacta, soa severa, mas na verdade é libertadora, pois desfaz a fantasia da expectativa inerte. Ela nos mostra que a prosperidade não é caridade, e sim dever. Deus não premia a inércia. Ele abençoa a iniciativa, a ousadia, o ato. Agora, visualize-se diante de Deus, suplicando por abundância, mas sem ter cultivado nada, sem ter multiplicado talentos, batido em portas ou exercitado a fé. Como Deus poderia lhe conceder algo se você não se colocou em posição de receber? Se você captou que a prosperidade transcende o mero desejo, sendo uma responsabilidade espiritual, se percebeu que Deus não o criou para a limitação, mas para o crescimento com propósito, a multiplicação com discernimento e a vida com paz interior, então declare aqui, com fé, como um pacto com sua nova mentalidade:
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eis o ponto de equilíbrio. A prosperidade bíblica se apoia em dois pilares: labor com fé e repouso com confiança. Imagine despertar cada dia com a convicção de que você cumpre sua parte com maestria e confia que Deus cuidará do que foge ao seu controle. Imagine trabalhar sem o temor do futuro, prosperar sem carregar fardos, crescer sem sentir culpa, multiplicar sem arrogância. Essa é a abundância que provém do céu. Pois quando o Senhor é seu pastor, você não precisa implorar por chances. Você é conduzido, amparado e provido em paz. Agora respire fundo. Mentalize a vida que sempre almejou. Não uma vida de aparências, mas de significado, liberdade e paz para seus entes queridos. Ela é alcançável, mas não será concedida aos mais velozes, e sim revelada aos mais perspicazes, aqueles que compreendem que a prosperidade é espiritual antes de ser palpável, e que Deus não apenas consente, mas deseja que você prospere com sabedoria, integridade e visão. Então, observe ao seu redor. A maioria vive distraída, buscando o brilho exterior enquanto ignora a chama interior, procurando por soluções instantâneas e evitando a única coisa que verdadeiramente gera mudança: a disciplina mental. Napoleon Hill nos legou um ensinamento que poucos seguem. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, pode alcançar. Mas essa realização não ocorre sob os holofotes. Ela inicia no silêncio, nas decisões não celebradas, nos hábitos cultivados quando ninguém vê. Almeja prosperar? Comece por si mesmo, não pelo exterior. Reerga sua mentalidade como quem reconstrói um templo. Abandone os antigos padrões de pensamento de escassez. Substitua a incerteza pela resolução e o receio pela fé em movimento, pois a fé sem ação é uma miragem, mas a fé com ação é uma revolução pessoal. Hill também dizia: as pessoas não fracassam por falta de habilidade, mas por falta de um propósito definido e um desejo ardente. Portanto, questione-se: o que você realmente deseja? Não o que os outros esperam de você, mas aquilo cuja não realização o assombrará até seu último dia. Você não foi feito para apenas existir, foi feito para se manifestar, para empregar os dons que Deus lhe conferiu e oferecê-los ao mundo com bravura. Se o medo surge, ótimo. O medo guarda um portal relevante. Tememos apenas o que nos é caro. Prossiga, mesmo com medo, pois é ali que se encontra seu tesouro. Deixe de aguardar as circunstâncias ideais. Elas jamais chegarão. A decisão, no entanto, pode ser tomada agora. Erga-se com fé, planeje com discernimento, atue com perseverança e seja grato como se já tivesse alcançado. Pois o universo e Deus respondem à nitidez, não à hesitação. Lembre-se, prosperar na perspectiva bíblica não é possuir mais que os outros, é ser melhor do que foi ontem. É aprimorar sua mente, seu caráter, sua visão. É compreender que o tesouro maior não reside nas posses externas, mas na metamorfose interna que o capacita a gerenciá-las. Afinal, de que vale dominar o mundo se sua alma permanece faminta por significado? Por isso, a prosperidade genuína se inicia com a decisão de evoluir internamente, ao assumir o comando de sua mente, ao nutrir pensamentos construtivos, ao se libertar do papel de vítima e passar a agir com sabedoria, consistência e fé. Seja fiel no mínimo, seja constante na jornada, seja guiado por princípios perenes, não por impulsos efêmeros. A transformação não ocorre quando o exterior se ajeita. Ela acontece quando você se aprimora por dentro. E é justamente para recordá-lo disso que este canal foi criado. Aqui, você achará sabedoria bíblica, desenvolvimento pessoal, reflexões profundas e guias práticos para uma vida com propósito abundante. Se esta mensagem ressoou em você, inscreva-se já, ative o sino e envie este vídeo para alguém que também precisa desse despertar. A palavra de Deus é imutável, mas ela transforma tudo o que toca, e isso inclui você.